líder do corte. Deus cura através de mim, o grande anunciador. Do que eu estou falando hoje? Que alegria ter de volta a sua companhia aqui no programa Quanto Eu Sou, comigo, Alex Gutierrez. Hoje eu vou estar falando com você, como prometido no programa passado. Vamos abordar 3 arcanjos que não são daqueles 72 anjos que eu falei no programa passado, tá? Hoje eu estou trazendo 3 arcanjos super poderosos e os cristais que geralmente estão associados com eles para poder auxiliar você nessa conexão. Vamos começar então com o primeiro, porque eu disse a primeira frase, líder do corte. Eu acho que você já sabe de quem que eu estou falando, né? Dá uma olhada nessa imagem, que linda! Sim, estou falando de Arcanjo Miguel, aquele que impõe um limite imediato quando ele corta com a sua espada, mas corta e não fere, porque ele vai trazer a verdade. Traz também todo o que aquilo que é caos e negatividade. Ele traz o poder de separar o que é divino do ilusório. E na visão energética, Miguel, né, ele usa essa espada para cortar laços obsessivos, toxicidades, todo tipo de vícios, tudo aquilo que drena a nossa energia. E olha que interessante. Muitas pessoas acham que se conectar com um arcanjo deste, quando a gente fala de corte, cortar vícios, negatividade, tudo que é ruim, obsessivo, infelizmente muitas pessoas acham que é só o externo. E não, minha gente. Ele vai fazer o trabalho na sua energia, não é você que está se conectando com ele? Eu vou dar um exemplo. Tem pessoas que às vezes não estão lá muito bem no trabalho, ali está tendo sempre algum probleminha, né? E aquele relacionamento romântico, então, que tá cambaleando, você já tá percebendo umas coisas ali que não tá legal. E o que dirá, então, sobre as questões familiares? Todas as vezes parece que vocês não conseguem se entender. E aquela amizade que você fala, será que tem alguma coisa ali? E aí, tem pessoas que são desinformadas, ficam só encantadas em achar que se conectar com o Arcanjo Miguel é ele fazer o que tem que fazer. E simplesmente vai lá, acho que você já deve ter ouvido falar, né? Pega a oração de 21 dias e começa a se conectar com ele. E aí, de repente, a pessoa é mandada embora do emprego, o relacionamento romântico acaba, aquele familiar, ele se afasta, e aquela amizade você, finalmente você já desconfiava e só veio para confirmar que não era a mesma amizade. E aí, a maioria das pessoas falam, nossa, foi só me conectar com o Arcanjo Miguel que a minha vida virou um caos. Será? Você não pediu para ele cortar toda a negatividade, todo o caos e todo o vício? Foi o que ele fez. E por falar em vício, quando o Arcanjo Miguel ele trabalha nos nossos vícios, eu não estou só falando dos vícios tradicionais mesmo, esses que a gente conhece, mas os vícios de comportamento, vícios de pensamento, e entre outros. Vou dar também um exemplo. Vícios de comportamento, por exemplo, tem gente que às vezes tem a própria toxicidade de tanto reclamar. Às vezes a pessoa não se dá conta que isso é um vício. Toda vez ela reclama de alguma coisa. Arcanjo Miguel vai cortar. E o vício então do vitimismo? Nossa, tudo dá errado para mim. Ai, ninguém gosta de mim. Nada dá certo para mim. Isso é uma negatividade, isso é uma toxicidade. Deu para entender? E aí ela se conecta com o Arcanjo Miguel e alguma coisa vai acontecer, porque ele vai fazer a parte dele. Você fez ali, ó, um pacto com esse ser. Então é muito importante que a gente tenha responsabilidade e cautela quando se conecta com esse ser de luz. Mas, por falar nisso, vamos ver então qual é o cristal que representa essa espada deste corte da negatividade. Te apresento aqui, ó. Eu trouxe a minha miniatura, mas tem ainda bem que tem essa aqui maiorzinha, tá? Então você vê que não importa tá, o tamanho, o trabalho é o mesmo. Eu vou pegar até para facilitar aqui, olha. Esta é a cianita azul, que é silicato de alumínio. E olha que bonita, ela tá cheia de lâminas aqui, né? Por quê? Ela representa exatamente isso. Ó, se eu fizer assim, por exemplo, ela não parece mesmo uma espada? Ó? As espadas, elas são longas e afiadas. É interessante que se você fizer assim, ela risca.
Se você fizer assim, ela é dura. O que que significa? O que que esse cristal ele representa? Que se você é uma pessoa flexível, ou seja, se você percebeu a sua própria toxicidade, seus vícios, e você deseja se conectar com o Arcanjo Miguel, então a lâmina ela vai ser flexível para você no sentido que você se converteu, né? Você mudou a sua atitude. E aqui ela é implacável para quem continua se mantendo nos vícios ou na própria obsessão, né? Então a gente tem que ter muita responsabilidade. Mas não, eu já sei, Alice, realmente estou precisando me libertar daquilo. Perfeito. Faça uso da cianita azul para que você possa se conectar com este arcanjo. Lembrando que Arcanjo Miguel não faz parte do grupo que eu falei no programa passado, tá? Vamos agora conhecer o segundo arcanjo, que é este aí que estamos vendo na tela, lindíssimo, Arcanjo Rafael. Sabia que o significado do nome dele em hebraico é Deus cura através de mim, ou medicina de Deus, né? Na tradição, ele foi enviado para curar a cegueira de um pai que tinha que acompanhar o filho em uma viagem, numa jornada. E aí, por isso que Arcanjo Rafael, ele é dado como o padroeiro dos médicos, por isso que você está vendo aí, ó, na mão dele, um bastão com na ponta que tem ali o caduceu, né? Então, ele é o padroeiro dos médicos, mas também dos cegos e dos viajantes. E é interessante que, olha só, vamos agora saber qual que é o cristal que se conecta com esse arcanjo, Arcanjo Rafael, pois ele também, lembra que eu falei que ele é da medicina e da cura? Olha só, o cristal de quartzo verde. Então, o cristal de quartzo verde, esse silício que ele tem, ele faz uma conexão muito rápida com o nosso chakra cardíaco, que vai trabalhar as nossas emoções. E todo mundo sabe, né, que hoje que mais que 90% das doenças físicas, elas estão ligadas às nossas emoções. Então, quando você estabiliza a sua emoção, você, claro, já está se conectando com alguma doença, por assim dizer, física, e essa doença às vezes pode ser até mental mesmo, né? A gente tá ali pensando, e a gente pode se conectar com o cristal de quartzo verde para poder estabilizar o nosso chakra cardíaco a ponto de amenizar as nossas questões emocionais. Então ele vai estar fazendo esse trabalho de cura. E o cristal de quartzo verde, ele também é ligado com as questões da natureza. Então quanto mais você também tiver em contato com a natureza, é perfeito, né? Tirar o pé do sapato, pisar mesmo descalço numa grama, numa terra, plantar ervas, tenha mais contato com a natureza, faça uso do cristal de quartzo verde e se conecte com o Arcanjo Rafael, que ele com certeza vai te ajudar nesse sentido, tá? Vamos para um terceiro também, que é maravilha, que agora você vai ver aí na tela, outro arcanjo poderosíssimo. Este é o Arcanjo Gabriel. Nós estamos vendo aí que ele é o grande anunciador. Ele rege a palavra, a pureza, a criatividade, as boas notícias. Não é à toa que ele foi também, né, o anunciador de Jesus Cristo, no nascimento de Jesus, para Maria, sua mãe. Então, ele rege a nossa voz. Você vê que ele está aí, ó, com um grandíssimo cristal, né? Como é que fala, na mão, se você olhar aí, tá vendo? Embora, olha só, aqui na mesa, embora não é o mesmo cristal, mas tá tudo certo. A gente vai falar do mesmo, né? Porque quando se trata de ar, ela vai dar aquela representada, mas este aqui é o verdadeiro cristal que se conecta com o Arcanjo Gabriel. Este é o quartzo azul. O quartzo azul, ele liga diretamente no nosso chakra laríngeo, tá? Ele vai trabalhar a nossa garganta de forma geral, principalmente as questões das cordas vocais, então ouvido, nariz e garganta também, tá? Que é a otorrinolaringologia, ele vai trabalhar nesse sentido. Ele também trabalha como é que fala? Me fugiu a palavra agora. Palavra com emoção, mas a emoção com doçura. Porque quando você se conecta com o Arcanjo Gabriel, ele vai trabalhar essa questão assim, de você falar a verdade, mas falar com doçura.
Porque como ele é o grande anunciador, o que acontece? Nem toda verdade, às vezes, ela precisa ser chocante. Às vezes a gente precisa mesmo dar uma notícia e às vezes a notícia dá pra gente, é igual falar um não, colocar um limite, estabelecer um limite é falar não. Eu não necessariamente preciso ser ríspida, eu posso falar com doçura e com amor, mesmo dizendo não. Então é nesse sentido que Arcanjo Gabriel ele te ajuda. Inclusive no próximo programa eu vou estar te ensinando a fazer um ritual para cada um desses arcanjos, para você trabalhar essas questões dessa conexão com cada um deles, associado aos cristais, que vai te ajudar muito, tá? Mas voltando a falar aqui com o Arcanjo Gabriel, ele trabalha nessa, como eu falei, né, nessa questão dessa doçura, nessas comunicações, inclusive as palavras que você diz para si próprio. Quantas vezes a gente comete uma gafe? Afinal de contas, somos humanos, então vamos cometer erros. Só que já aconteceu uma vez de você dizer, tá lá, fez alguma coisa e você fala, ai, que burra. Né? Não precisa você proferir esse tipo de palavras para você. Então, você associar esse cristal, você vai aprender também a falar mais com doçura, sem arrogância, sem egocentrismo, mas você vai poder falar com você com mais doçura. Você falando dessa forma consigo, você vai poder também falar com as outras pessoas, também de forma doce, mesmo sabendo impor limites, não é assim? Hoje em dia está todo mundo tão apressado, né? A vida está tão corrida, e às vezes a gente não para ouvir, porque o cristal de quartzo azul ele também ajuda nesse sentido, ajuda você a parar para ouvir o outro também, que é muito importante, não é só você falar. Então, te dá esse equilíbrio, essa constância com esse amor e tudo mais, não é? Gostoso saber de tudo isso? E aí, você já sabia que esses arcanjos, eles podem trabalhar nesse sentido? Eu acho que sim, né? Porque alguns já são mais conhecidos, mas muitas pessoas acham que os 3 arcanjos que eu citei aqui, assim como Sandalfon e tantos outros, né? Eles fazem parte daquele grupo dos anjos de guarda. E não, né? Como eu expliquei, os anjos de guarda, neste caso aqui, eles são anjos que vêm para trabalhar num grupo de nações, tá bom? Se caso você perdeu algum programa, lembrando que você pode ver a reprise lá no canal do YouTube, na Astral TV Oficial. E aí você procura lá no YouTube a playlist Quanto Eu Sou e você pode navegar por todos os programas que eu já citei aqui, a fazer elixir, e tem tantos outros assuntos, caso você perdeu, e eu vou amar saber o que você está achando, inclusive, do programa. É só me acompanhar lá no Instagram, como você pode ver aí, @espacofênix.ph. E aí, se você também quiser participar do programa, basta você mandar uma mensagem para mim lá no direct e falar: oi, Ales, eu sou a Maria. Eu gostaria que você, e aí deixa a sua dúvida, a sua sugestão, que vai ser uma alegria trazer a pauta aqui para poder, de repente, a sua dúvida é dúvida de outras pessoas, a sua curiosidade. Inclusive, eu já separei algumas conversas que eu tive com alguns seguidores ali para poder trazer pauta. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante também, tá? Outra coisa que eu quero deixar de recadinho para você é que, se caso você quiser saber qual é o seu anjo de guarda, quem é este ser de luz que te acompanha na sua missão, no seu trabalho, na sua expansão de consciência, você também pode solicitar a sua leitura. É só entrar em contato comigo também e falar: eu gostaria de saber quem é meu anjo da guarda. Vamos agendar uma leitura? Eu vou te entregar em PDF, em áudio, em foto. Eu tenho certeza que você vai amar, se encantar, saber quem é seu anjo da guarda. Combinado? Próximo encontro, então eu vou ensinar você a fazer um ritual muito simples para se conectar com esses arcanjos. E no mais é isso. Gratidão pela sua companhia de hoje. Um abraço na alma, beijos de luz e até o próximo encontro.